chegar um novo dia, sem a dor e a solidão, sem o ódio e a cruz. Será um lindo dia, um lindo dia. Vamos cantar, vamos esperar esse novo dia. Vamos cantar, vamos esperar esse novo dia. Com amor e união, com valor no coração, com justiça e ternura, com os pés e com as mãos, vigiando e orando, confessando e buscando a vida e a justiça, a paz de um novo dia. Vamos cantar, vamos esperar esse novo dia. Vamos cantar, vamos esperar esse novo dia. É Deus quem diz, é Deus. Senhor, porque me guarda a tua mão, confio em ti. Porque bem sei que teu querer é bom, confio em ti. Tu das coragem, vences o temor, louvor a ti por teu imenso amor. Senhor, porque tu és meu Salvador, confio em ti. Porque por mim passaste tanta dor, confio em ti. Da morte me livraste pela cruz, ó face meu divino Jesus. Porque ao Pai por mim suplicarás, confio em ti. Porque com teu poder comigo estás, confio em ti. Sendo tentado, olho para ti. Tu és, Senhor, refúgio meu aqui. Sempre que meu caminho eu ignorar, confio em ti. Porque teus planos vais concretizar, confio em ti. Por me guiares, não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 16. Com essa palavra bíblica, eu saúdo a todos vocês, irmãos e irmãs, que nos acompanham nesse culto online. Nós precisamos da força, da esperança que vem da palavra de Deus para nos animar em dias tão difíceis que todos nós estamos vivendo. Vamos assim com alegria iniciar esse culto em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Entoemos em conjunto o hino Fonte da Celeste Vida. Vai estar aí nos comentários. Nos alegramos muito com a nossa equipe. Hoje também a Irani nos ajuda aqui. Você pode cantar junto aí com sua família, cante bem alto, louvando com alegria o nosso Deus. Compartilhe também esse culto nas suas redes para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Fonte da Celeste Vida.
que tenhamos uma palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, chegamos perante Ti com os corações sedentos para ouvir a Tua palavra nesta manhã. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que a palavra que cair no nosso coração, ela frutifique na nossa vida, para que possamos Te amar e Te servir. Abençoa cada ouvinte que da sua casa nos acompanha. Faça de cada um de nós Teus verdadeiros seguidores. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. A palavra de Deus é como a chuva que lava. Queremos agora entoar esse hino, nos preparando para ouvir a leitura bíblica desta manhã. É como a chuva que lava. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Leitura bíblica do profeta Isaías, o capítulo 55, os versículos 10 a 13. Assim nos diz: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Cantemos mais uma vez, nos preparando para a pregação, é como a chuva que lava. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Cala tua boca. Esse ali não tem boca para nada. Quem tem boca vai a Roma. Ditados como este costumamos ouvir no nosso dia a dia, que expressam que a boca tem poder. A palavra que sair da minha boca, ouvimos no texto bíblico. Esta expressão está dizendo: Deus tem boca. Deus fala. Não do nosso jeito, do jeito que queremos, mas Ele fala do seu jeito. Ao falar, Deus exerce o seu poder. Ele fala e tudo acontece, se ilumina. Deus, mediante o seu falar, nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. No seu falar, Deus cria. No seu falar, renova, transforma a realidade da nossa vida.
Mediante o seu falar, Deus decreta, julga, e Ele próprio perdoa e promete. É mediante o seu falar que Deus se faz conhecido de nós. Ninguém pode conhecer a Deus sem a sua palavra, já que pessoas experimentam a eficácia do falar de Deus, são impulsionadas a se expor às determinações de Deus. Assim como fez o reformador da igreja, Martim Lutero, o qual, a duras penas, aprendeu que Deus é Deus. Ele fala e age. Deus age e fala. E Deus fala e age quando, onde e como Ele quiser. Deus não se deixa manipular e nem influenciar por ninguém. Ele é soberano no seu falar. Assim já podemos também aprender com o profeta Isaías. Para Lutero, o falar de Deus, desde sempre, é lei e evangelho. No livro Lutero para os nossos dias, Lutero assim fala, comunicando que a palavra de Deus, desde sempre, é lei e evangelho. Ele diz, o que já fica claro no primeiro mandamento: não terás outros deuses. O que quer dizer? Visto que somente eu sou Deus, deves colocar toda a tua confiança, esperança e fé unicamente em mim e em mais ninguém. Pois ter um Deus não é chamá-lo de Deus exteriormente com a boca, ou adorá-lo de joelhos, mas ter um Deus é confiar nele de coração e dele esperar todo o bem, graça e estima, seja em obras ou sofrimentos, no viver ou morrer, em tristeza ou em alegria. Deus fala porque quer que nós confiemos nele de coração. E é por isso que Deus se achega a nós na forma de lei e evangelho, nos apresentando as suas ordens, a sua graça, o seu perdão, a sua benevolência e misericórdia. Deus fala porque quer ganhar o nosso coração, o qual por muitas vezes está endurecido para Deus. Confiar em Deus acima de todas as coisas não é algo fácil. Basta que nós olhemos para o contexto do profeta Isaías, o qual foi a boca de Deus
para os exilados de Israel. O texto que nós ouvimos está no bloco do profeta Isaías 40 até os 55. Ele é assim chamado de Deutero Isaías. Isto porque não foi o profeta Isaías que escreveu, mas foi atribuído a ele, um profeta que fez valer aquilo que anunciou. E então, para que esta palavra tivesse mais credibilidade, foi atribuída ao profeta Isaías. O que nós sabemos do autor deste texto que nós ouvimos é que ele foi um profeta que atuou entre os exilados da Babilônia, anunciando a promessa e a salvação. Uma promessa que Deus iria salvar o seu povo, promessa que Deus iria libertar o seu povo do exílio da Babilônia. O povo para quem o profeta se dirige encontra-se numa situação de desesperança, muitas dúvidas na fé e de fé. Jerusalém, a cidade do povo, havia sido destruída. O templo, local da morada de Deus, local da religiosidade do povo, estava destruído. O povo há mais de 40 anos vivendo no exílio. Isto era tanto tempo que muitos já estavam acostumados com a vida dos babilônios. Muitos deles até já tinham aderido aos seus deuses, tinham assumido a fé dos babilônios. E entre estes que foram deportados e viviam na Babilônia, alguns estavam muito bem economicamente. Inclusive o rei, sua família, porque tinham sido amparados, o rei de Israel, e família, tinha sido amparado pelo rei da Babilônia. Os principais da elite estavam muito bem economicamente. Agora, outra parte do povo estava angustiada, aflita, faminta, desesperançada, ansiando por libertação. Junto a esta situação difícil na vida social e econômica, tinha ainda a crise religiosa. Esse povo exilado se perguntava: será que Javé abandonou o seu povo? Ou será que o Deus de Israel é afinal mais fraco do que o Deus dos babilônicos? A crise de fé angustiava as pessoas. Por isso, o alvo do profeta é este povo que não tem esperança, que se sente abandonado por Deus, que tem medo, que é cego e surdo para as promessas de Deus, que já esqueceu a ação de Deus no seu passado. Com o profeta Isaías que nós ouvimos, nós podemos aprender que pessoas em tal situação precisam ser reanimadas, fortalecidas, alentadas, recriadas na sua esperança. Esta situação difícil do povo de Israel tem muitos aspectos que
se assemelham aos sofrimentos de hoje. Neste tempo de pandemia, onde tantas ações são feitas para socorrer os famintos, para socorrer as pessoas que estão em dificuldades econômicas. Ações que foram feitas, inclusive, pela nossa comunidade e por muitas comunidades da ESLB, que são importantes. Mas, de longe, estas ações de distribuição de cesta básica, de comida, elas se aproximam da importância das ações feitas por aqueles cristãos que ajudaram as pessoas aflitas, angustiadas, que sentaram com um familiar, com um amigo, com um vizinho e ouviram a sua angústia, ouviram do seu medo, ouviram das suas incertezas. Nenhum trabalho que o cristão ou a igreja cristã faz é tão importante como reanimar e alimentar esperança às pessoas sofridas e desalentadas. E o profeta Isaías, no seu livro, faz isto de forma genial, usando inclusive uma linguagem cheia de ternura, procurando mostrar que o coração de Deus está junto com o povo que sofre, que o coração de Deus está aberto para eles. Isaías diz que Javé é como um pai bondoso que quer resgatar os seus filhos que estão espalhados. Ele também diz que Javé é como uma mãe afetuosa que não esquece dos seus filhos. Tudo isto para trazer alento ao povo sem esperança. Isaías quer explicar a sua mensagem de salvação e libertação, também trazendo à memória das pessoas as ações conhecidas de Deus, ações realizadas por Deus no processo de libertação da escravidão do Egito. Isaías quer que o povo saiba que assim como Deus libertou da escravidão do Egito, Ele há de libertar os babilônicos do exílio. Para o profeta, a libertação da Babilônia será um novo êxodo. No entanto, muito mais maravilhosa e cheia de alegria. No texto que nós ouvimos, no versículo 12 diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Para o profeta, em meio à situação de sofrimento, o Deus de Israel continua sendo o Deus redentor, o Deus libertador,
E o profeta vem lembrar os seus ouvintes que Deus também é o Criador de todas as coisas. Isso ele faz já no primeiro capítulo deste bloco 40 a 55, nos versículos 28 a 31. Ali ele diz que Deus é o Criador. Fala assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças dos que estão sem vigor. Com estes argumentos de que Deus é o libertador, o Criador, Isaías quer deixar claro ao povo de Israel que Deus está agindo em meio ao sofrimento de sua vida, em meio ao medo, em meio à crise religiosa e existencial, em meio às dificuldades econômicas e políticas, as quais muitas vezes destroem a perspectiva de esperança. Ao ver a situação de Israel, é fácil perceber que ainda hoje é bastante parecida a situação de milhões de pessoas no Brasil e no mundo, as quais estão com a vida ameaçada, com a situação econômica degradada, pois milhões estão desempregados. Os conflitos políticos estão em toda parte, tirando a paz e gerando guerras. As idolatrias se avolumam, criando incertezas e falta de esperança. E muitas idolatrias ainda criam exploração econômica dos mais fragilizados. Em meio a esta realidade, é que nos vem esta bonita palavra do profeta Isaías que ouvimos, que nos lembra que Deus tem boca e Deus fala. Fala que a palavra que sair da sua boca não volta para ele vazia, mas faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para o que ele designou, diz o versículo 11. Israel e nós somos lembrados que o agir da palavra de Deus pode ser comparado com os efeitos da chuva e da neve. É uma bela imagem para comparar o agir de Deus. Eu me criei no Mato Grosso, onde tem 6 meses de seca e 6 meses de chuva. É impressionante, depois de 6 meses de seca, quando vem as primeiras chuvas, como tudo se transforma. Muitos de nós já vimos pelas imagens também na televisão o que uma chuva faz nas realidades desérticas da África, onde de repente vem uma chuva e tudo se renova. A vida floresce. E com esta imagem que transforma, Deus compara a sua palavra. Cada um de nós pode refletir muito mais profundamente o que significa uma chuva, o que significa a água da neve,
Quem já foi na Argentina, em Mendonça, por exemplo, onde só chove 200 milímetros por ano, lá cada cidadão ao nascer ganha uma árvore com o seu nome. E todas as árvores da cidade só sobrevivem porque recebem a água que desce dos morros e que cai do céu mediante a neve. A neve traz a água que dá vida às árvores e à cidade. E cada cidadão, ao ganhar uma árvore com seu nome, é lembrado que ele depende da água para viver. Com estas imagens da chuva e da neve, Deus compara a sua palavra. Também nós somos dependentes da sua palavra para viver e termos a vida. Estas duas imagens, ambas, elas vêm do alto. A chuva vem de cima, a neve vem de cima. Elas regam a terra, diz o texto, fazem com que a terra fecunde, fazem que as coisas brotam, fazem dar alimento e vida. A chuva que vem de cima, que cai na terra, ela faz a ligação entre céu e terra. Assim também é a palavra de Deus. Ela liga céu e terra. A palavra de Deus elimina a distância que temos para com Deus. Pela palavra de Deus, Deus se achega a nós, se aproxima de nós. E em Jesus Cristo, o falar de Deus se achega a nós ainda de forma muito mais completa, de forma muito mais eficaz. Conforme nós podemos aprender no Evangelho de João, capítulo 1, ali diz que Jesus é o Verbo de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo não é objeto. Verbo não é adjetivo. Verbo é ação. E a palavra de Deus é ação. Jesus é o Verbo. É a palavra de Deus em ação entre nós, junto de nós. Em Jesus, o falar de Deus vem e aniquila a realidade do pecado, da morte e do mal. A ação de Deus em Jesus Cristo é para terminar com aquilo que angustia o ser humano, que tira a sua paz, que o leva à desorientação, à desesperança, que são os seus pecados, o medo da morte e os tormentos causados pelo mal. O Verbo de Deus, Jesus Cristo, experimenta tudo isto em seu corpo e os vence. E os vence para poder entregar a nós a sua vitória. E mediante a sua vitória, nos dar esperança, nos chamando a uma nova vida, a uma nova esperança. Como diz a carta de 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
assim como Ele se aproxima de nós, Ele quer que cada um de nós se aproxime um do outro. E é por isso que Jesus Cristo cria a sua comunidade. É por isso que nós, como comunidade, anunciamos a palavra de Deus, que cria a comunidade, que mantém a comunidade. A palavra que quer ganhar o nosso coração, para nos integrar no corpo de Cristo. A comunidade é o corpo de Cristo, assim como um corpo, um depende do outro, assim os cristãos dependem um do outro. E assim como um corpo é guiado pelo mesmo Espírito, assim os cristãos são guiados pelo Espírito de Deus, o qual nos é dado mediante a palavra de Deus, mediante o falar de Deus. E assim como Deus usou o profeta Isaías para falar aos exilados da Babilônia, Ele quer usar a tua boca, a minha, para que nós falemos da sua ação criadora, transformadora, renovadora. E ao falarmos desta ação de Deus, é como espalhar sementes em todos os solos, para que possa então florescer, renascer, nova vida, esperança e alegria e paz, como diz o texto que nós ouvimos. Unidos a Jesus Cristo, nós somos chamados a nos unir uns com os outros, para fazer a boca de Deus falar ao mundo, e assim renovar as esperanças de que um novo dia há de chegar. Amém. Convido a cantar e a ouvir o hino 449 do nosso hinário, que é chamado O que eu estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão. Este hino foi formulado pensando na realidade brasileira, nos anos 60. Há muitas vidas em salvação.
Queremos nos colocar agora perante o nosso Deus com uma palavra de oração, atendendo muitos pedidos também que nos foram passados durante a semana. Oremos. Senhor, trazemos perante Ti as nossas preocupações. São tantas. De maneira especial, clamamos pela crise que o mundo atravessa, onde vidas são perdidas, o econômico predomina e o sofrimento aumenta. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda. Pedimos-te por força e cuidado a senhora Udina Schreiber, ela que encontra-se bastante debilitada, especialmente na sua saúde mental. De forças a ela, bem como às suas cuidadoras. Lembramos também a saúde de Juarez Marconato, o qual está com a Covid, e também a senhora Aldemíria, que está com câncer. Sê tu, Senhor, com estes enfermos, dando força e cuidado. Intercedemos e agradecemos pela vida de Marisa Bepler e Maria Isabel Alfart, que fizeram aniversário no decorrer desta semana. Sê tu com elas e que cada uma delas possa experimentar em seu coração a tua compaixão e o teu amor. Também colocamos, Senhor, perante Ti, nas Tuas mãos, o casal Jaime e Úrsula Pofo, que no dia 10, nesta semana, completaram 44 anos de vida matrimonial. Continua fortalecendo a vida deste casal e que através deles, do seu testemunho de vida de fé, muitas pessoas também sejam agraciadas com o Teu Evangelho. Intercedemos pelas autoridades políticas e médicas no nosso município, que encontrem forças e sabedoria na condução de todos os problemas que estão sendo enfrentados. Também dê forças e saúde aos profissionais de saúde que estão colocando a sua vida em risco para o nosso bem-estar. E tudo mais, Senhor, que está nos nossos corações, nossos pedidos, nossos agradecimentos, nós o fazemos em conjunto, assim como Tu nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos ainda alguns comunicados à comunidade. Lembramos que a nossa última oferta, agradecemos por ela, somou R$ 255. A oferta de hoje se destina para o sínodo, está aí também nos comentários, a Thalita vai colocar, então a forma que você pode dar a sua oferta ao trabalho hoje com os homens no nosso sínodo aqui, Vale do Itajaí. E casais. Obrigada, e também o trabalho com casais. A nossa próxima live, culto, é no próximo domingo, às 19 horas. Então, vá se organizando para no próximo domingo, às 19 horas, mais uma vez estar aqui conosco. E agora queremos entoar o último hino, Anunciar as Maravilhas do Senhor. Preste bem atenção nessa letra e que esse seja também o nosso propósito a partir desse culto, anunciar as maravilhas do Senhor. Como são grandes as suas obras.
queiram receber a bênção de Deus para que ela vos acompanhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém.